Olá, hoje eu vou falar de Joel 3, último capítulo do livro, e diz: os juízos de Deus sobre as nações inimigas. E começa assim: eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as fareis descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninas por meretrizes, e venderam as meninas por vinho que beberam. Aqui, o capítulo 3, ele começa com o profeta Joel anunciando que chegará dias e tempo em que Deus restaurará a sorte de Judá e de Jerusalém. E este será um momento no qual ele julgará as nações estrangeiras pela forma com que essas trataram a menina dos seus olhos, o povo de Israel. Povo com quem Deus firmou a sua aliança desde os tempos de Abraão, Isaque e Jacó. Parte desse tratamento se dará pouco tempo após as nações serem afrontadas. Outra parte, até mesmo após a decorrência de muitos anos. No final, uma parte do tratamento se dará bem em tempos futuros e nos últimos tempos, em que Deus tratará de forma definitiva, uma vez que a mensagem do livro de Joel também diz respeito a eventos que ocorrerão no dia do juízo final, dia em que muitos dos gentios que reconheceram o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, estes também estarão entre o povo de Israel. Fato é que na realização das provações momentâneas e tratamentos de Deus para disciplinar o povo rebelde, pecador e infiel, o Senhor conduzirá o povo no vale de Josafá, que significa Vale da Decisão, que é o local onde Deus trataria das nações que se levantaram contra o seu povo e seriam julgadas, a fim de restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, antes vendido e utilizado como escravo por outros povos. E o texto continua dizendo: que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre vossa cabeça a vossa vingança, visto que levaste a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas metestes no vosso templo, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendeste, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus. Sabeus é o povo que faz parte da terra de Sabá. E continua: a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Nessa parte aqui do texto fica explícito que as nações que mais escravizaram o povo de Judá e Jerusalém foram Tiro e Sidom, cidades traficantes de escravos que compõem a região da Filístia. Deus promete julgá-los pelos crimes que cometeram contra o povo de Israel. O julgamento foi decidido com o povo já sabendo de antemão que Deus não aceitaria reparação pelo mal que eles cometeram contra o seu povo. Logo, seria um julgamento severo, no qual praticamente
estariam presentes apenas para receber a punição sumária pelos crimes cometidos, além de ouvirem a ordem de devolverem os bens pertencentes à nação de Israel ou compensá-la pela perda econômica que ela sofreu. Caso contrário, eles experimentariam a mesma dor que Judá e Jerusalém tiveram ao verem seus filhos sendo levados e vendidos como escravos. Aqui está mostrando que eles receberão sobre a sua vida a lei da semeadura, que aquilo que se faz ao outro é o que a gente vai colher sobre a nossa vida. E diz o texto: proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali. O Senhor fazer descer os teus valentes. Nessa parte aqui o profeta Joel, ele conclama as nações gentias a participarem com Israel dessa batalha contra as nações da região da Filístia. Que estas venham com seus soldados para lutarem junto. Que eles viessem trazendo as armas que eles tinham, ainda que essas fossem inapropriadas para uma guerra, como por exemplo o arado ou as lanças de uma colheitadeira. Isso porque a confiança deles não estava nos guerreiros em si, mas no fato de saberem que Deus é quem daria o direcionamento de todo o proceder. Por isso, a utilização da expressão diga ao fraco: eu sou forte, porque quem vai vencer a guerra não são as pessoas que dela participarão, mas Deus, pois Deus os capacitará naquele intento, desde que os gentios se disponham a estarem presentes na guerra com Israel. E continua o texto dizendo: levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, portanto, a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Aqui, ao se ler o texto, fica claro nessa parte diz respeito ao cumprimento profético dos últimos tempos, quando a mensagem do profeta Joel diz: entrem no vale de Josafá, porque ali Deus julgaria a iniquidade do povo, e o profeta está transmitindo a mensagem de que o Senhor, naquele local, também conhecido como Vale de Cedron, que fica em Jerusalém, entre o Monte das Oliveiras e a cidade murada de Jerusalém, é para mostrar que ali Deus fará estabelecer o seu juízo final, em que as nações serão julgadas, e as nações pelo que fizeram ao povo de Israel, a menina dos olhos do Senhor, o povo da aliança. Ali Deus separará aqueles que são seus daqueles que sofrerão pelas iniquidades que cometeram,
Por isso que diz que vai ceifar aqueles que já estão maduros, né? A seara, e vai pisar o lagar cheio, porque ele já está cheio de coisas para serem pisadas, que é o povo que será deixado de lado. Deus separará aqueles que são seus, daqueles que sofrerão pelas iniquidades que estes cometeram. E estes serão muitos, diferentes deste. O Senhor preparou um lugar em que Israel reconhecerá e estará na presença do seu Deus, livre de toda e qualquer investida do mal. Um dia em que toda a natureza ela testemunhará a manifestação do julgamento realizado por seu Criador. Por isso que fala que fechará os seus olhos, para não verem quão terrível este será, uma vez que Deus trará à tona toda a injustiça cometida pelos homens a juízo. Também está falando aqui que os céus, né, vai deixar de brilhar, as estrelas vão perder o seu resplendor, porque a natureza sabe quão terrível será este momento. E o texto continua mostrando como será essa restauração de Israel. E aí ele diz: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Aqui, o capítulo 3 encerra com o profeta Joel, narrando como Deus colocará Judá, o povo de Israel, em um lugar de prosperidade, em que a sua identidade de povo separado por Deus será restaurada, e não haverá mais quem possa agir contra ele. Mostra que após ser passado todas as provações e lutas terrenas, Israel encontra-se pronta para o gozo eterno com seu Deus. Quanto à expressão, todos os rios de Judá estarão cheios de água, sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim, está fazendo menção à água, a fonte de água que vai sair do santo templo do Senhor, a qual dará vida e frutos por todos os lugares por onde ele passar, como nós já vimos no estudo feito em Ezequiel 47, em que eu disse que saía do templo do Senhor um rio de água, e que a princípio este dava nos pés, depois no joelho, depois no quadril, depois nos ombros, até que só a nado era possível atravessar. E este acontecimento que se constatará como a realidade a ser experimentada por aqueles que não reconheceram o Senhor como seu único Senhor, Deus e Salvador, este entrará em sofrimento eterno, uma vez que a natureza não vai querer ver o que vai acontecer com eles. Ao passo em que a Judá e Jerusalém, estes serão abençoados. Tudo isso por causa da santa justiça do Senhor, que agora é o momento dela se manifestar de forma definitiva, quando tudo se passou, inclusive a última geração. Essa é a mensagem que o livro de Joel deixou. Uma mensagem que mostra a reflexão que um profeta teve a partir de todos os estudos que ele fez em escrituras que ele já tinha tomado conhecimento, como o livro de Ezequiel,
de Amós, do profeta Isaías, Jeremias, de Daniel e de muitos outros. O livro de Joel é um resumo do princípio, meio e fim do que acontecerá sobre a vida daqueles que realmente são povo de Deus e aqueles que se tornaram por reconhecer o Senhor como o Senhor de suas vidas, e também por ver o mal que assolará de forma definitiva aqueles que não se renderam ao Pai. Essa é a mensagem que eu deixo. Espero que ela tenha falado ao coração de todos nós. Se possível, faça sua inscrição no meu canal. Miriam Araújo, Deus cuida de mim. Na próxima vez, eu vou fazer uma conclusão geral do livro de Joel. Que o Senhor te abençoe.